Boa noite a todos, boa noite a todas que estão aqui conosco de várias cidades, de vários estados aí de todo o Brasil. Muito boa noite, é um prazerzão poder estar aqui mais uma vez com vocês nas nossas palestras técnicas da iniciativa educacional Action Talents aqui da Tempest. Hoje vamos receber aí mais um convidado especial aí, um Tempester raiz, como a gente costuma dizer aqui na Tempest, já que trabalha há bastantes anos aqui na Tempest, nosso querido Eric. E para poder começar aqui, como sempre, vou fazer aqui a primeira introdução, lembrando aqui algumas informações importantes, enquanto, inclusive, algumas pessoas ainda estão entrando aí, já estamos aí passando a barreira das 300 pessoas presentes. Tivemos hoje aí mais de 1.200 inscrições, então acho que deve ter muita gente ainda se conectando, entrando. Então, a gente vai ganhando tempo aqui, iniciando já e mostrando algumas coisinhas a respeito do programa Action Talents, para lembrar aqueles e aquelas que ainda não têm conhecimento a respeito. Tá bom? Então, vamos lá. Então, para dar início, para quem não me conhece ainda, meu nome é Gerson Castro, eu sou o responsável aqui pela área de Academy Research and Publishing na Tempest, que é a área que toca aí as ações educacionais e as ações relacionadas à pesquisa, desenvolvimento, inovação, o que a gente faz tanto dentro da Tempest, como que a gente faz também fora da Tempest, como, por exemplo, essas ações dessa nossa iniciativa Action Talents, né, que é a nossa iniciativa acadêmica para mapeamento e descoberta de novos talentos aí, em parceria com instituições de ensino de todo o país. Muito bem. Então, para dar início aí ao nosso processo, como sempre, a gente sempre gosta de lembrar aí quais são as regras do jogo, né? Então, lembrando a todos e a todas presentes que a gente tem aí o nosso chat aberto para interação com vocês, né? O chat está disponível para vocês poderem interagir não só conosco, mas entre vocês também, mas existem algumas regras, né, de participação aqui que a gente sempre cobra, né, pede para todo mundo, sob pena de imediata exclusão aí do evento, né, caso a gente perceba algum tipo de problema relacionado a qualquer tipo de prática ou atos de natureza discriminatória, racista, de assédio de qualquer natureza, ou manifestações de opinião pública, política ou religiosa, adoção de linguagem inadequada aqui para o ambiente. Então, qualquer coisa dessa aí, a gente não vai admitir, e a gente, infelizmente, vai ter que retirar a pessoa aqui do evento, mas a gente tem certeza que isso não vai acontecer, a gente conta sempre com a compreensão de vocês aí, a participação, de uma forma adequada, apropriada, para que todo mundo tenha um evento bem bacana aqui, como sempre. Então, lembrando aí, o Action Talents é essa nossa iniciativa, né, educacional aqui da Tempest, que visa contribuir com instituições de ensino de todo o país na formação profissional e no mapeamento de talentos em cibersegurança, onde a gente da Tempest oferece um conjunto de recursos educacionais e ações com o nosso know-how, com a nossa expertise, e a gente disponibiliza isso para as instituições de ensino, e, em contrapartida, a gente pede que as instituições de ensino possam mapear talentos e nos indicar quem são esses talentos na área de cibersegurança, para que depois a gente possa fazer proveito dessas indicações, no sentido de tentar fazer algum tipo de atração de talentos aqui para a Tempest ou para os nossos clientes ou para os nossos parceiros, tá? A gente está realizando um projeto piloto, testando ainda, está validando, que vai até o final desse ano. Agora, apesar de ser um piloto, ele já tomou uma proporção aí a nível nacional, com presença aí nacional em todo o país, ainda só não estando presente aí no estado do Acre, né? Já passamos aí a marca dos 3.800 alunos que estão participando, são mais de 200 professores, 300 instituições de ensino, né? Então, a gente está bastante contente com o alcance desse ainda programa piloto, né? Ainda um piloto, a gente está testando, validando, mas já ganhou uma proporção muito grande para que depois a gente possa oficializar isso a partir do ano que vem, mas a gente já está com um corpo bem interessante. Então, para quem não entendeu ainda não sabe, né, o Action Talents ele oferece para ações a nível de graduação, pós-graduação lato sensu, ou cursos técnicos, esse conjunto de recursos que vocês estão vendo aí, tá? Para que vocês possam fazer uso disso, né? A gente oferece isso aos professores, os professores, então, disponibilizam isso para os seus alunos de acordo com as suas estratégias, de acordo com seus objetivos, visando contribuir nesse processo de formação profissional de vocês de forma bastante alinhada com a realidade de mercado que nós temos aqui, né?
no mundo aqui real do mercado. Então, por exemplo, né, só aí dando para contextualizar melhor cada um daqueles itens que eu comentei ali. Então, por exemplo, como materiais de estudo, vocês têm acesso ao SideChannel, que é nosso ambiente de publicação de artigos técnicos. Então, a cada 15 dias, sempre está saindo um artigo técnico feito com resultados de pesquisa realizada aqui pelos nossos Tempesters, né? É onde a gente compartilha com vocês esse conhecimento técnico, e o pessoal tem utilizado isso muitíssimo aí, como materiais de sala de aula, formas de estudo, roteiros de laboratório, enfim, e tem tido feedbacks muito, muito legais, mostrando que, de fato, esses materiais estão ajudando muito no processo de preparação, formação de vocês aí para o mercado de trabalho. E também temos o nosso Tempest Trends, que é onde a gente fala mais do aspecto mais de business, mais do aspecto de mercado, de tendências, enquanto no SideChannel está mais as questões técnicas mesmo, né? Temos também o Cyber Morning Call, que é o nosso podcast diário aí, que é onde a gente sempre está lançando aí o que mais importante aconteceu nas últimas 24 horas no mercado de cibersegurança no Brasil e no mundo. E também a gente tem tido um feedback que o pessoal tem usado muito aí, tem gostado muito, curtido muito aí, o que a gente tem apresentado no Cyber Morning Call. Também temos sempre, além dos materiais de estudo, oportunidades profissionais que a gente sempre compartilha aí com vocês. Essas oportunidades normalmente ficam disponíveis aí no site da Kenobi, tá? Para aquelas pessoas que estão mais preparadas e querem ser, né, pretendem ser contratados aqui numa vaga para vir trabalhar com a gente. Assim como a gente também tem o nosso programa de estágio, né? E aí, já valendo a atenção aí a chamada, né? Fiquem atentos, porque vai começar agora, a partir do mês que vem, um novo ciclo, novo programa de estágio que vai começar agora no meio do ano, né? Onde vão ser disponibilizadas novas vagas, tal. No último ciclo, nós tivemos aí quase 4 mil, aproximadamente 4 mil candidatos, né? Se candidatando aí às vagas internas aí de todo o Brasil que tiveram, né? Concorrendo, se candidatando às vagas internas aí que a gente disponibiliza aqui dentro da Tempest. E lembrando que aqui na Tempest o estágio pode ser feito de forma remota, não precisa ser feito de forma presencial, né? E, além disso, também lembrando que o estágio aqui na Tempest, ele é estágio. O estagiário aqui na Tempest, ele faz o quê? Ele estuda, ele pesquisa e ele aprende. A gente não ganha um centavo em cima do estagiário. O estagiário aqui é aquele cara que vem com o objetivo mesmo de aprender, né? Para tentar depois desenvolver uma carreira aqui dentro e a gente poder fazer uso. Nós temos diversos casos aí de pessoas que entraram como estagiário e que hoje ocupam altos cargos. Tem gente até sócio já da empresa, já que hoje é sócio, mas entrou como estagiário, né? Temos aí também alguns eventos, como a gente vem realizando para vocês aí, eventos acadêmicos, como a gente foi o Tempest Academy Conference, que vai ter agora em setembro uma nova versão, né? E aí sem fotos aí, relatos do que a gente fez no ano passado. A gente pretende fazer algo muito parecido com o que a gente fez no ano passado, né? Ofertando não só formação com cursos, não só palestras de altíssimo nível aí, com discussões muito bacanas que o pessoal curtiu muito, com muita demonstração prática e tal. De fato, o pessoal usa para aprender, mas também tem aí o CTF, com premiação em dinheiro, tem aí o Ask the Expert, que é uma sessão de possibilidade de perguntas diretas ali aos palestrantes, aos instrutores, né? O pessoal poder tirar dúvidas, se aproximar mais. E temos também o CyberSec Jobs, que é a nossa feira de empregabilidade, onde vai estar participando aí, além da Tempest, outras empresas parceiras da Tempest que vão estar vindo para poder bater papo com vocês, quem sabe até entrevistas ou até contratações durante o próprio evento, né? O evento do ano passado reuniu uma quantidade muito acima até do que a gente estava imaginando e querendo para um primeiro evento, né, com um nível de satisfação altíssima, e gente aí de tudo quanto é lugar do Brasil participando, tanto de forma presencial como de forma remota. Professores que estão aí presentes hoje, mais uma nossa palestra técnica aqui, né? Temos aí também, dentro do evento, a gente sempre realiza aí um workshop de compartilhamento de boas práticas, onde professores vêm apresentar aí o que de melhor, como melhor tem feito o uso desses recursos todos aí do Action Talents. E aí algumas fotos, né, que mostram aí muito do caráter aí, bem bacana que o evento coloca aí, bem representando muito aí do que de fato é trabalhar na área de cibersegurança, em especial na Tempest. Bom, e além de tudo, também temos as palestras técnicas, como essa, que é mais uma que vai acontecer hoje aqui, né? Sempre com assuntos que estão relacionados com o que os professores estão ensinando para vocês em sala de aula, tentando contribuir ainda mais nessa discussão, né? Nos mais diversos níveis, às vezes uma palestra mais avançada, às vezes uma palestra intermediária, outras um pouco mais avançada, para poder permitir colaborar com todas as pessoas nos diferentes níveis onde elas se encontram. E a gente vem obtendo um feedback muito legal, muito bacana, não só do ponto de vista de
quantitativo, né, de indicadores quantitativos, de pessoas participando, mas especialmente qualitativo, né? O pessoal, numa escala de 0 a 5, aí, vem dando notas aí, mostrando que a gente, de fato, vem contribuindo muito na qualidade do que a gente está fazendo e contribuindo nesse processo de formação profissional de vocês, tanto que a gente sempre pergunta isso, né? E a gente tem tido uma resposta aí muito bacana de como isso tem ajudado na contribuição da formação de vocês. Então, para quem ainda não sabe, para quem ainda não teve acesso, está aí, ó, acessem, está aí o código de barra, está aí o nosso linkzinho, vocês, acessando isso aí, vocês vão ter acesso a qualquer um desses recursos que a gente tem disponibilizado para vocês, tá? Para vocês poderem depois explorar com muito mais cuidado. Então, era isso, o recado que eu queria dar hoje, e aí, sem mais delongas, eu vou chamar aqui agora para vir participar aqui com a gente o meu amigo, cadê? Eric Andrade. Ele simplificou, o nome dele é super complicado de pronunciar, que é Eric Erdart. Aí ele botou Eric Andrade aí para poder ficar mais tranquilo, tá aí, Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Nosso querido, muito querido, Bunker. Na Tempest todo mundo tem apelido, então aqui já estou lançando logo o apelido aqui de Bunker. Depois ele vai, não sei se ele vai explicar, mas enfim. Nosso, como eu falei, um Tempest raiz aí da velha guarda, né? Que os cabelos brancos aí, ainda bem que eu estou escondendo, bicho, mas você já está aparecendo aí. E que tem muita experiência para poder compartilhar aí. Pena que não tem muito mais tempo para contar as histórias, os causos, né? Enfim. Mas hoje vai bater um papo com vocês aí para falar com vocês sobre segurança defensiva, falar um pouquinho sobre o SOC, né? E toda a experiência. Ele colocou aí numa palestra que eu já vi aí para vocês, toda a experiência, muita coisa bacana aí que vocês podem, com certeza vão tirar muito proveito. Eric, meu irmão, eu vou continuar por aqui, te dando todo o apoio e assistência, mas vai que a bola está contigo, compartilha aí e dá teu show, meu irmão. Está comigo. Obrigado, Jéssica. Valeu. Vamos que vamos. Tá para a apresentação? Pronto, já está na tela. Vai que é tua. Boa. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Eric, espero que todos estejam bem. Tá? Eu tive essa missão aqui, trazer um pouquinho do SOC, do que é a estrutura do SOC, a operação do SOC, para o pessoal conhecer. Tá? Falando um pouquinho de mim, eu entrei na Tempest em 2009 como estagiário. Foi uma escola para mim, continua sendo uma escola, tá? Uma empresa muito boa, e todo mundo se ajuda, qualquer dúvida, qualquer coisa que você tem, você pode contar com um colega, tá todo mundo se ajudando, isso é muito bacana, a gente tem, tá? Outro ponto, minha apresentação foi baseada todo em conhecimentos que eu adquiri ao longo desse tempo. Então, muitas coisas que talvez tenha na apresentação não tenha nem livros, tá? Então, é algo que o que vocês vão ver hoje é algo, a nata da nata, digamos assim. É algo que eu quis trazer para você, algo que seja muito relevante para vocês no dia a dia de vocês. Outro ponto também aqui que eu queria deixar frisar, que essa é a parte do SOC que eu vou mostrar, porque o SOC, como tudo, é estrutura gigante. Mas a parte do SOC que eu quero mostrar para vocês é a parte de monitoração. É a parte que a gente vai trabalhar hoje, é a parte que a gente vai mostrar hoje aqui, é a parte de monitoração. Tá? Dito isso... Eric, só um detalhezinho que eu esqueci de falar, perdão. Turma, aviso importante. Primeiro, quem tiver pergunta para fazer, a interação com vocês é ótima e super bem-vinda, só que as perguntas, a gente quer que vocês coloquem num botãozinho que tem aqui, chamado QEA, né? Q&A, tá? Então, que é perguntas e respostas. Então, tiver dúvida, bota lá que no final eu vou separar as perguntas e poder passar e falar para Eric para ele poder responder para vocês. E segundo, não esquecer também que quem estiver assistindo aí com os professores, em sala de aula tal, se estiver sendo compartilhado numa única projeção, cada um de vocês precisa se conectar na transmissão para poder ficar registrado lá, para poder tanto receber o certificado depois, como especialmente depois participar do sorteio que a gente sempre faz no final, né, da apresentação, que a gente vai estar sorteando aí alguns livros que o Eric indicou aí, relacionado aí com a palestra, certo? Então, não se esqueçam de fazer o check-in de vocês, lá, um registro de vocês pelo Iven3, a plataforma lá do Iven3, que dá acesso aqui à apresentação, né? Para poder registrar vocês lá, então, para a gente poder tanto depois emitir o certificado, que a gente só vai emitir certificado para quem participou, e a gente só tem esse controle através desse formato, como também depois também ter o registro para poder participar
do sorteio. Tinha esquecido disso. Vai nessa. Beleza. Bom, aqui a gente vamos abordar esses assuntos aqui que eu vejo como os assuntos mais relevantes dentro de um SOC, da parte de monitoração, tá? Vou falar um pouquinho de cada deles para poder a gente ter a noção e entender o contexto. Lembrando que é meio que digamos, uma escadinha aqui. Cada assunto desse aqui é um degrau abaixo que a gente vai subindo para a gente conseguir chegar em avaliação de gaps, que é onde eu queria mostrar, de fato, onde a mágica acontece. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho do que é o Centro de Operações de Segurança, ou seja, o SOC, né? O SOC é uma sigla em inglês, mas que quer dizer Centro de Operações de Segurança. O objetivo do SOC é prevenir, detectar, avaliar e responder aos incidentes de segurança. Tá? Então, eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar o que é um SOC, porque só falar não adianta. Tá? E mesmo assim, essa imagem não ilustra 100% do que é um tamanho de um SOC. Isso aqui é um pedaço minúsculo de um SOC. Só para vocês terem ideia da magnitude que um SOC é. Tá? As metas do SOC. Tá? Então, o SOC ele existe para centralizar as informações, tá? Deixar tudo de forma mais rápida, porque se eu tenho tudo centralizado, eu consigo trocar informações de forma mais rápida. Reunir especialistas num local, caso precise algo mais detalhado, caso precise algo que seja mais minucioso, temos todo mundo nessa mesma salinha. E o principal do SOC, que seria o carro-chefe de um SOC, que é o monitoramento contínuo de uma empresa, ou da própria empresa, ou o que seja. A ideia aqui mesmo é trazer essas informações para vocês terem noção de como é um SOC e como é trabalhar no SOC. Tá? Os benefícios de um SOC. A resposta rápida aos ataques, monitoramento preciso, detecção de falhas e integração. Tudo isso compõe o SOC. Tá? Então, o principal benefício desses como é que eu posso falar aqui? Desses eventos aqui, dessas respostas rápidas, monitoração, detecção de falha, ela só é considerado benefício, assim, tal, por estar todo mundo dentro daquela mesma sala, centralizado. E isso é o que faz a diferença. Porque se a gente está descentralizado, está um em um setor, outro está em 3 andares acima, acontece um ataque, daqui que eu consiga falar com as pessoas, leva muito tempo. Então, a ideia é centralizar tudo para poder a gente conseguir ter esses benefícios. E aqui, eu quero trazer para vocês entenderem aqui a estrutura de um SOC, como ela é. Ou seja, dentro de um SOC, eu tenho várias equipes. Tá? Eu tenho uma equipe de threat hunt, eu tenho uma equipe de monitoração, eu tenho a equipe dos analistas do SOC em si, que são as pessoas que fazem o dia a dia do SOC. Temos as respostas de incidente, temos o pessoal do Service Desk, o pessoal do forense, o pessoal que administra os CIEMs, mais na frente eu vou falar um pouquinho do que é o CIEM, e o pessoal de Threat Intel. Então, veja que o SOC ele é um ambiente complexo, ele é algo gigante. Então, o SOC não é só uma pessoa, ou o SOC não é só uma equipe. O SOC é um conjunto de equipes. Então, para fazer um SOC é algo que não se faz da noite para o dia. Tá? Aqui eu trouxe para vocês um pouco do que são as soluções e tecnologias que são utilizadas dentro de um SOC. Tá? Descoberta de ativos. Eu não vou citar nome de ferramenta, caso vocês queiram, a gente fala no final, mas assim, eu só vou falar assim, por alto as tecnologias utilizadas, ou seja, a gente tem tecnologias aqui, descoberta de ativos, que precisa identificar qualquer máquina, qualquer servidor, qualquer celular, qualquer dispositivo que entrar numa rede, a gente precisa saber. A avaliação de vulnerabilidade, a gente precisa também ter essa visão de como está nosso ambiente, o que tem nossa vulnerabilidade, para poder conseguir detectar, mitigar ou aplicar um hardware. Monitoramento de comportamento essa aqui muita gente tem dúvida do que é, são mais ou menos um EDR, um XDR da vida. Ele consegue, por comportamento, identificar se uma ação vai ser maliciosa ou não. Detecção de intrusão, eu acho que é um dos mais conhecidos, que pode ser um IDS, um HIDS, etc. E o CIEM, que eu acho que de todos eles é o mais importante porque concentra todas as informações dele. Tudo que vocês vão
vai vir de descoberta de ativa, avaliação de vulnerabilidade, monitoração de comportamento, detecção de intrusão, vai para o CIEM. Inclusive, para o analista fazer uma busca, para um analista fazer detectar uma ameaça, uma ação, fazer correlações de eventos, o CIEM é o cara. Tá? Vou falar aqui um pouquinho do Blue Team, do Red Team, do Purple Team, para quem não conhece. O Blue Team é o pessoal que defende, o Red ataca e o Purple é o intermediário. Eu vou chegar lá. Vamos lá. Falar um pouquinho do Red Team. O Red Team é aquela equipe que vai, de fato, efetuar ataques na rede, no ambiente ou numa aplicação, depende de onde a gente estiver monitorando, para poder verificar se tem aquelas vulnerabilidades e elas se são exploradas. Tá? Então, uma vez que eu tenho meu time vermelho fazendo os ataques, eu tenho meu time azul que vai segurar esses ataques, vai tentar impedir os ataques e vai verificar se esses ataques foram efetivos ou se não teve nenhuma efetividade. Como é que ele faz isso? Verificando se a gente tem, voltando que essa vai ser para a monitoração, tá? Verificando se a gente tem eventos, se chegou log no evento da gente, no CIEM da gente, para saber se aquele ataque foi efetivo, se não foi, se teve alerta, se não teve. Então, enquanto o time vermelho ataca, o time azul defende. E aí, nasceu a necessidade de ter um time roxo nesse meio aí, que é o cara que ele vai trabalhar entre o time vermelho e o time azul. E por que isso? Porque fica muito mais fácil do cara que está aí no meio, ele identificar os gaps de um lado, porque ele sabe qual foi os ataques do outro. A melhor imagem que define isso aí é essa aqui. Eu tenho o pessoal do Red Team, eu tenho o pessoal do Blue Team e eu tenho o Purple Team no meio. O pessoal do Purple Team, ele sabe exatamente qual foi o ataque realizado e aí ele vai no Blue Team e verifica se teve monitoração do meu lado. Então, isso daqui é essencial para fazer a evolução contínua e melhoramento do nosso software na parte de monitoração, tá? Então, agora, já que a gente falou isso aqui, vamos falar um pouquinho agora de eventos, de alerta, para vocês terem o contexto no geral. Antes, vou falar um pouquinho aqui dos pratos de segurança para poder, de novo, é sempre uma escadinha, né? Eu tenho que falar, eu tenho que dar a introdução para poder vocês também não ficarem sem saber o que está acontecendo. Tá? Então, os planos de transformação, na época, como o Gerson mesmo falou lá atrás, em 2009, quando eu entrei e comecei a estudar a transformação, então se falava de 3 pilares: a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Alguns livros falavam do não repúdio ou irretratabilidade, mas não era o padrão. O padrão eram os 3. Hoje, nós temos, além da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade e da irretratabilidade, autenticidade e conformidade. Tá? A confidencialidade garante que o documento criado, que eu criei e disponibilizei para Gerson, só Gerson vai conseguir ter acesso àquele documento. A integridade garante que o documento que foi criado vai manter daquele mesmo jeito que foi criado, não vai ser alterado nada. A disponibilidade vai garantir que o documento que é para ser meu e eu preciso ter acesso àquele documento vai estar disponível na hora que eu preciso acessar aquele documento. Tá? A autenticidade é a legitimidade daquele documento. Garante que aquele documento é autêntico. Irretratabilidade ou não repúdio garante que o documento que foi assinado por mim eu não consigo dizer que aquele documento não é meu. Uma vez que eu assinei aquele documento, uma vez que eu coloquei dizendo que aquilo ali era meu, eu não tenho como desmentir que aquele documento não é meu. E a conformidade é garantir as normas, que ele siga as normas processuais, né, regulamentares.
Então, uma vez que vocês já sabem o que são os pilares da segurança da informação, vamos falar agora um pouquinho de eventos, né? O que é um evento? Um evento, na parte de segurança da informação, é qualquer ação realizada. Por exemplo, se eu faço uma requisição para um servidor web, isso é um evento. Eu abri um sitezinho lá, esse site vai fazer uma requisição para um servidor web. É um evento. Eu mando um e-mail para a Gerson, outro evento. Então, o que seria um evento de segurança da informação? Entendeu? O evento de segurança da informação é quando esse evento tenta infringir qualquer pilar de segurança da informação, como eu falei anteriormente, qualquer um daqueles 6. Se o evento tentar, um exemplo, vamos pegar aqui o de disponibilidade. Se o evento tenta fazer uma denegação de serviço, ele está tentando ferir o da disponibilidade. Então, é um evento de segurança. Tá? O exemplo que eu botei aqui é simples. Eu botei um usuário, abre um e-mail com anexo malicioso. A ação lá do evento, lá, como ele está abrindo um e-mail com anexo malicioso, vai referir um dos pilares da segurança. Tá? O usuário acessou o formulário, um site contendo um código JavaScript malicioso. Novamente, vai infringir algo da segurança dos pilares. Tá? Então, uma vez que você sabe o que é o evento, que é a ação, e o evento de segurança é a ação infringindo alguns pilares de segurança, a gente tem os alertas. Tá? O que são esses alertas? Os alertas é quando o sistema de monitoração detecta que houve um evento de segurança e que precisa que um analista faça uma tratativa. Então, e como seriam esses casos? Esses casos seria, imagina que um usuário recebeu um e-mail e nesse e-mail continha um vírus. Só que o antivírus não conseguiu fazer remover aquele arquivo. E aí o antivírus vai gerar um alerta que vai para o sistema de monitoração, que vai para o analista para fazer a investigação daquele evento. Então, o alerta de segurança é um evento de informação que ocorreu, que precisa de uma tratativa por parte de um analista. Então, outro exemplo que eu botei aqui, são exemplos simples. O usuário acessou o formulário de um determinado site, onde foi inserido por terceiros, ou seja, o site tinha uma vulnerabilidade, onde alguém inseriu um código malicioso lá dentro, e o EDR da máquina lá do usuário não conseguiu fazer a contenção daquela ação maliciosa, que seria, ele tenta pegar o cookie de sessão da vítima, tenta pegar alguma informação da máquina, tenta acessar um pedaço da memória onde tem uma informação de senha. E aí, nesse caso, gera-se um alerta de segurança, onde vai precisar de uma atuação de um N1. O cara que está lá monitorando vai gerar alerta, o N1 vai ser notificado, e aí vai passar para o time responsável, N2 e N3, para fazer a atuação naquele evento. Tá? Então, como é que é o tratamento de incidente de segurança dentro da parte de monitoração do software? Tratamento de segurança da informação, eu botei aqui a definição para trazer para vocês. Tratamento de segurança da informação é o processo de identificar, mitigar e prevenir incidentes de segurança. Tá? Então, como é que acontece? Incidentes podem ser causados por diversas violações. Eu botei aqui alguns exemplos, por exemplo, a violação de uma política de segurança. Ele vai violar um pilar de segurança da informação. Tentativa de obter um acesso não autorizado. Vai violar outro pilar da segurança. Negação de serviço. Vai violar outro pilar, que é aquele que eu estava falando lá da disponibilidade. Uso não autorizado. Viola outro pilar. Então, tudo que for... A sua informação é baseada nos pilares. Então, tudo que violar aqueles pilares vai virar um incidente. Entendeu? E aí, para ajudar os analistas a entender o que, de fato, é o evento, para ele classificar de forma correta, existem perguntinhas simples, que respondendo essas perguntas, eles vão conseguir identificar e classificar melhor aquele evento. Ou seja, é um risco para a integridade dos dados? É um risco para a disponibilidade do recurso? É um risco para a confidencialidade dos dados? É uma atividade anormal? É uma violação de alguma política de segurança da informação? Se alguma das respostas desse aqui for sim, o evento está confirmado. Entendeu? Aí, uma vez que o evento é confirmado, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso documentar esse evento.
Quanto mais informações eu colocar nesse documento, melhor. Mas o mínimo que eu posso colocar no documento de um evento desse seria a data, que é muito importante. Data e hora é algo importantíssimo dentro de um software. A origem, ou, dependendo da origem, se for um ataque na questão de serviço, o IP, ou se for um vírus, um OVNI, quem ou o que causou. E aí, descrever aquele evento, como ocorreu aquele evento. Baseado nisso aqui, eu vou ter um plano de resposta para poder aplicar em cima daquele evento. As ações apropriadas, elas vão ser executadas baseado no tipo de evento. Redução de perda ou de roubo de informação vai ser outro plano de resposta, mas baseado no evento que teve, no incidente que estava ocorrendo. Restabelecer um serviço em caso de disponibilidade, de novo, é baseado sempre no incidente que foi ocorrido. E aqui eu queria trazer um pouquinho para vocês também o Mitre Attack, tá? Que o Mitre Attack, ele é a base de conhecimento global utilizado, eu acho que eu me atrevo até a dizer que eu acho que em 100% dos SOCs. Todo mundo que tem um SOC, ele usa o Mitre como a base de conhecimento, porque é um framework open source, qualquer pessoa pode ter acesso. Lá vai estar mapeado tudo que é ataque, como defender, como detectar. No Mitre, ele tem tudo bonitinho. Eu trouxe aqui uns prints para vocês terem noção de como é que funciona o Mitre Attack. Tá? O Mitre Attack, só para falar rapidinho aqui, o Mitre Attack, ele também é utilizado não só no SOC, mas também é utilizado pela equipe de Threat Intel, de detecção, para fazer o Adversary Simulation, pela equipe de Red Team, pela equipe de Blue Team, porque ele é muito, como é que eu posso falar? Ele tem praticamente tudo que está lá. Se tem um grupo hacker hoje atacando as empresas, pode esperar que daqui a um tempinho vai ser mapeado aquele grupo e todas as técnicas e táticas vão estar lá dentro do Mitre. Você vai procurar pelo grupo que você quer específico e ele vai dizer, ó, eles conseguiram botar um ransom nas empresas assim, com essas técnicas e essas táticas. Então, o Mitre, é como eu falei, é o alicerce para tudo dentro de um software. Tá? Aqui é o print que eu falei para vocês, que eu tinha trazido. O site, eu posso mandar para vocês, se não derem para ver aqui, mas é o ataque.mitre.org. Dentro dele, você consegue listar todos os grupos que estão mapeados, e é como eu falei, é global. Então, os grupos não é só aqui do Brasil, é do mundo todo. Então, nesse caso aqui, eu peguei o Dragonfly, tá? E aí ele mostrou para mim quais foram as técnicas utilizadas pela equipe Dragonfly para fazer a invasão XYZ nas empresas. Eu selecionei a última técnica aqui, que é a de Brute Force. E aí, quando eu clico na parte de Brute Force, ele me leva à descrição do que é o evento, de como é o evento, e me traz as referências aonde foram casos que ocorreram reais, casos reais que ocorreram. Então, eu acessei aqui o segundo link e ele me joga para o site, para um artigo, para um site da Trend Micro, mostrando como foi utilizado esse força bruta naquele ataque. Por isso que o Mitre é uma base muito importante para quem trabalha com transformação. O Mitre é essencial. Tá? Aqui, continuando no Mitre, naquela parte lá, onde eu cliquei lá na parte de força bruta, você rolando a páginazinha para baixo, ele vai ter aqui a parte de mitigação, que mostra como eu posso mitigar aquele problema de força bruta, e também a parte de detecção, como realizar a detecção daquele ataque. Por isso que eu falo, o Mitre é como se fosse uma bíblia para a gente que trabalha com informação. Se você tem o Mitre, agora sim, vale salientar que é o seguinte, como muitas pessoas já me perguntaram, então se eu pegar o Mitre e implementar tudo, eu estou 100% monitorado. Primeiro que, para você conseguir implementar tudo, vai requerer muito tempo e dinheiro. Muito dinheiro, porque as ferramentas disponíveis não são baratas. Então, e outra, para que você vai colocar no seu ambiente algo para detectar ou monitorar de macOS, se teu parque só é o Windows? Não faz sentido tu gastar o tempo para
implementar uma solução de monitoração de macOS se tudo que tu tem na tua empresa é o Windows. Então, não vale. O que é o mais viável aqui, o custo-benefício, é você ir mapeando os seus gaps, mapeando. Por isso que eu quero falar do gap lá na frente. É mapear seus gaps, mapear onde estão seus pontos fracos e sair implementando aquilo que realmente é necessário para a sua empresa, para a sua casa, o que seja. A ideia é você colocar o que você realmente precisa. Tá? E aqui é onde eu queria chegar. Tudo isso aqui é para chegar nessa avaliação de gaps. Tá? A avaliação de gaps é um conjunto de testes controlados para poder a gente conseguir saber onde tem brechas no nosso ambiente. E se tem essa brecha. E aí vem lá. Esses testes, eles são executados ou gerenciados pela equipe do Purple Team, que é o pessoal que fica entre o time roxo, ou desculpa, o time vermelho com o time azul. Ele é gerenciado por eles. Então, essas pessoas eles conseguem ter uma visibilidade grande do que tem. Então, vamos lá, agora vamos juntar tudo. Imagina o seguinte: o pessoal do time vermelho fez o ataque, tá? E aí, esse ataque foi defendido pela equipe do time azul. Mas gerou um evento de segurança, gerou um alerta de segurança, entendeu? É por isso que o cara que está ali no meio, ele consegue ter essa visibilidade, tá? Então, esse processo aqui, ó, do processo de gaps aqui, é o filé. Você vai ter a entrada do que tem do Mitre, e o pessoal de Threat Intel também pode ajudar vocês a botar insumos também na entrada, porque são pessoas que estão de olho nos ataques do mundo afora. Então, essas informações a gente planeja, verifica quais são os ataques e tudo, etc., o que é que vai monitorar, etc. E, de fato, vai ocorrer a execução aqui pelo Red Team. E aí, o Blue Team vai fazer o hunt no CIEM, vai fazer, como é que eu posso dizer, as buscas dentro do nosso ambiente para saber o que realmente foi efetivo, o que teve monitoração, o que teve alerta, porque não adianta eu estar no meu ambiente, eu ter monitoração, mas não ter um alerta. Vai haver milhões de casos de ataques e eu não vou ter uma pessoa 24 horas ligada dentro do Splunk fazendo consulta para saber se está tendo ataque. Não rola. Eu preciso de um alerta para poder conseguir fazer com que essa pessoa tenha visibilidade do que está ocorrendo. Imagina só, qualquer evento que chegasse dentro do meu CIEM, imagina um cara com um parque de 1.000 máquinas, ou vamos reduzir, vamos botar 100. Imagina um parque de 100 máquinas monitorado, enviando logs de tudo que acontece da máquina para dentro do CIEM. Como é que as pessoas, ou vamos supor, 3 pessoas, vamos botar 3 pessoas, como é que 3 pessoas iam conseguir dar conta de verificar os logs, que cada máquina dessa gera, por hora, 300, 400 logs? Entendeu? Não tinha como. Então, se a gente tem a monitoração, conseguir ver que tem um evento, mas não tiver um alerta, não adianta. A gente está cego. A gente continua cego. Então, esse processo de gaps aí é algo que precisa, é algo que é o filé do filé, é algo que faz com que a gente faça a nossa evolução contínua do nosso próprio software. A gente consegue ter visibilidade de onde a gente está ruim e de a gente consertar aquilo que está ruim. Então, a gente dá a entrada com o Mitre, planeja o ataque, executa o ataque, vamos fazer a caça, que seria o hunting, e o relatório. Se tiver tudo ok, morreu aí. Se não tiver ok, passamos para o pessoal que faz a manutenção de alerta, vai ser criado os alertas, vai ser revisto as regras, vai ser... E aí, volta de novo para ser executado aquele mesmo ataque, aquela mesma testes que foram executados, até chegar no ponto onde vai haver os eventos bonitinhos e os alertas bonitinhos. Tá. Era isso que eu queria trazer para vocês. E queria trazer um caso real para... Assim, aconteceu com meu pai, aconteceu comigo, e eu gosto muito de trazer, assim, coisas que aconteceram para poder a gente ter visão
Porque falar, mas isso nunca vai acontecer comigo. Para que eu quero monitoração? Para que eu quero um monitoramento na minha empresa? Ou para que eu quero um monitoramento na minha casa? Porque isso nunca acontece comigo. Aí eu gosto de trazer esses exemplos porque faz a diferença. Tá? Então, meu pai, né? Na verdade, minha mãe me liga. Foi nem meu pai. Minha mãe me liga. Quando meu pai faz merda, quem me liga é minha mãe. Minha mãe me liga. E aí faz o seguinte. Filho, ó, acessaram a conta do teu pai e tiraram todo o dinheiro que ele tinha, fizeram um empréstimo, fizeram um estrago. E aí teu pai está aqui, aperreado, louco aqui. Eu digo, não, tudo bem. Eu vou aí em casa, a gente vai resolver isso aí. Fui, passei na casa dos meus pais, peguei eles, fiz o procedimento padrão. Levei ele na delegacia, a gente abriu um BO, pegou esse BO dentro, foi no banco, mostrou para o banco e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, pô, beleza, aconteceu o incidente e tal. E aí meu pai vinha dizendo assim, isso aí foi alguma coisa de dentro do banco, foi algum funcionário do banco que fez isso, que fez essa movimentação. E eu só calado estava, né? Tava puto, calado estava, eu digo, rapaz, conhecendo meu pai, que é dedinho nervoso, clique em tudo e que é canto, eu digo, rapaz, isso não foi ninguém do banco, não, isso foi ele. E aí, como eu já conhecendo meu pai, eu já tinha um monitoramento na casa dele, que gera para uma máquina minha, que seria o Greylog. Tá? Eu tenho um Greylog rodando na minha máquina, que aí eu consigo ter os eventos. E aí, saca só, agora é que vem o pulo do gato. Imagina só, eu fui na máquina do meu pai, eu peguei a máquina dele e peguei o celular dele. Tanto o celular dele quanto a máquina dele estava íntegra. Não tinha nada. Velho, não tinha nenhum. Como é que eu posso dizer? Eu não tinha nenhum. Um malwezinho. Aqueles malwezinhos de culpa de sessão. Não tinha. Estava tudo certinho. E aí eu fiquei encucado com isso. Aí eu digo, meu amigo, como é que meu pai foi vítima disso? Meu pai de 70 e poucos anos foi vítima. E aí eu digo, rapaz, a máquina está íntegra, o celular está íntegro. E olha que rapaz, eu rodei, eu passei quase uns 2 dias nessa máquina, que eu digo, eu vou encontrar o que aconteceu. E nada, até que me deu um estralo. Olha nos teus logs para ver se houve algum evento, algo. E aí, quando eu fui olhar no log, nos meus logs, eu consegui identificar. Agora, isso depois de muito tempo, não foi algo tipo de 2 dias, não. Levei quase uma semana. Eu consegui identificar um acesso. Ou seja, eu peguei tudo que tinha do Berlog, do dia que meu pai me ligou, no caso, minha mãe me ligou, do dia que minha mãe me ligou, para 15, 20 dias atrás. E aí eu fui minerar aquelas informações. Até chegar numa quantidade gigante de requisição em um dia só. E aí eu fiz, caramba, tem várias requisições aqui. Quando eu fui analisar a requisição, que saiu do padrão. Lembra que eu falei, ó, qualquer coisa que é uma anomalia, se é uma anomalia, se sim, é um evento, justamente. Tinha uma anomalia naquele dia, se meu pai fazia por dia 30 requisições para site, nesse dia tinha 500 requisições. Aquilo ali salta aos olhos. Quando eu fui analisar as requisições, ele fazia uma requisição para o IP do modem. Só que casa de ferreiro, espeto de ferro. O modem na casa do meu pai, ele era todo organizado por mim. E aí o que aconteceu? Um certo dia, meu pai ficou sem internet. Ele vai e liga para a operadora. Mandou um técnico lá. O que o miserável fez? Foi lá e meteu o dedo no reset do modem, perdendo toda a configuração e voltando para o padrão de fábrica. Então, quando eu fui fazer a análise dos logs lá, que eu vi os requests, era da cara. O request era um força bruta nos IPs do modem, utilizando as senhas padrões que tem no modem. E o que acontece? Pior ainda, além dele trocar o DNS do modem, ele impedia que você removesse aquele DNS. Então, lá, novamente, eu tive que dar um outro reset no modem. Depois que eu dei o reset no modem, eu reapliquei o firmware dele para garantir que estava limpo. Reapliquei de novo todo o hardware no modem. E aí, por isso que eu não consegui identificar o antivírus. O que mais me inculcava é porque o antivírus não pipocava nada. E aí, por DNS de mãos, eu fui fazer a análise do DNS, e aí eu consegui comprovar que, de fato, o DNS
Quando meu pai acessava o banco, ele jogava meu pai para um banco deles, onde meu pai botava usuário e senha e logava no banco. Só que o cara tinha digamos assim, ele tinha um back-endzinho lá do banco que fazia interação diretamente, literalmente com o banco, como se fosse meu pai. Então, meu pai entrava no site, colocava as informações, dava o ok, o back-end ia lá no site do banco e trazia informações para ele e botava na tela, como se fosse o site do banco. Cara, impressionante aquilo ali. E aí, meu pai foi colocando usuário e senha. Eu não vou dizer qual é o banco, mas o banco do meu pai, na época, eles tinham dado para meu pai um cartãozinho de chave, de posição de chave. E aí, toda vez que ele pedia uma transação, ele pedia 3, 4 vezes. Ele não pedia o cartão todo. Ele pedia para repetir 3, 4 vezes outra posição do cartão. E aí, meu pai fazia uma transação e botava mais três tabelinhas. Uma transação e mais 3 tabelinhas. E as contas sempre foram... Tudo que ele fazia ia sendo pago, sendo pago, sendo pago. Botava lá e sempre foi dando certo. Até que chegou um ponto que eu acho que meu pai tinha colocado praticamente mais de 90% do cartãozinho. O pessoal tentou fazer o acesso, bateu no número daquele que ele já tinha. E aí, meu amigo, aí foi já ladeira abaixo. Então, aí o que acontece? Depois disso, depois de todo esse incidente aberto, meu pai ficou com 2 meses, a conta bloqueada, etc. O banco viu realmente que houve a fraude, que não foi dele. Meu pai é um cara de 75 anos, não é uma pessoa como a gente, ligado em tudo. É um cara que está clicando em qualquer coisa. Mas dessa forma que aconteceu, e aí, aí que vem pior ainda. Ele não clicou... Para isso tudo acontecer, ele não precisou clicar em nenhum link. Ele simplesmente acessou um site, e aí eu consegui pegar, porque depois que ele acessou o site X, começou a vir aquelas requisições. E aí eu peguei aquele site X e fui lá. E lá dentro tinha um XSS Storage com esse força bruta para os modems padrão. Ou seja, quem acessasse aquele site não precisava acessar um link, não precisava clicar em nada. Se você acessou aquele site, ele automaticamente ia fazer um teste na sua rede para saber se o seu modem estava com IP padrão e com a senha padrão. Caso eles tivessem, ele fazia um get lá, um get, e trocava as informações do modem, trocava o DNS do modem para o DNS deles. Então, isso aqui eu só consegui ter visibilidade por causa do monitoramento que eu tenho, tanto na minha casa, por causa dos meus filhos, por causa da minha esposa também, como por causa da casa dos meus pais, por causa disso aí. Ou seja, aí o pessoal pensa, para poder botar isso em casa, não compensa, só a empresa pode ter. Não, um Raspberry, eu uso um Raspberry na casa do meu pai, um Raspberry, com o Squid rodando, é um Linuxzinho, algo pequenininho. Vocês apontam para toda a navegação dele passar pelo Squid, e do Squid, você pode usar o rsyslog para mandar essa informação para o Greylog. Dentro do Greylog, você vai ter todos os sites que seu pai, ou que você queira monitorar, acessou durante o dia. E aí você consegue ver, durante o dia tem 10 requisições. E aí você consegue montar gráficos e tal dentro do Greylog. Você vê, no dia do ataque, a requisição subiu de... Ele vem no limiarzinho, no dia do ataque aquele gráfico sobe. E aí depois ele desce de novo e mantém naquele padrão. Então fica fácil de você visualizar um ataque dessa forma. Tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Tá? Outra coisa que eu sempre falo, quem me conhece, eu sempre falo, pior do que ser invadido, não é ser invadido, é ser invadido e não saber como aquela invasão aconteceu, é ficar às cegas. Por isso que eu acho, e com o passar do tempo, e olha que eu já trabalhei na parte de gestão de vulnerabilidade, já trabalhei com pentest web, já trabalhei com pentest mobile, e posso dizer que hoje, com a visão que eu tenho do SOC, eu vejo que é muito mais fácil eu viver, ou as pessoas viverem sem um pentest, nada contra, eu sei que o pentest é baixo, é sedutor, é um negócio que o cara vai invadir a máquina e tal, mas é muito mais fácil hoje o cara viver sem um pentest do que viver sem um SOC. Porque sem um SOC, o cara vai estar às cegas. Se alguém acessar, se alguém invadir seu ambiente, você vai estar simplesmente sem visibilidade de nada. Então, o SOC hoje é algo que eu vejo de extremamente importância para dentro de qualquer... Seja dentro de uma casa com um micro SOC, isso aí, nem um SOC, um micro monitoramento. Tá?
Mas, quando eu falo a nível de empresa, mano, o SOC é algo que é essencial. Se eu tenho uma empresa, pode ser de qualquer segmento. Se você não tiver o SOC, um dia você vai ser invadido e não vai saber nem por onde foi. E se a lei LGPD pegar vocês, meu amigo, aí é quebrão. E é isso, gente. Obrigado aí, desculpa alguma coisa, espero que tenha gostado. Tava falando mudo aqui, pô. É isso aí, Bunker. Mostrando aí ao que veio, porque mostrando que quando eu comecei eu não estava exagerando, tá vendo? Muito massa, muito legal. Interação aí da turma aqui no chat, nas perguntas, muita coisa bacana. Eu separei já aqui algumas perguntas para poder te fazer, já fui respondendo outras. E aí vamos nessa. Então, só que antes de dar continuidade aqui e passar para as perguntas, até porque tinha muita gente perguntando aí, eu já respondi, mas para ajudar essa galera que estava na dúvida ainda, eu vou deixar aqui na tela, enquanto a gente vai falando aí com a turma, respondendo as perguntas, Eric, eu vou deixar aqui de novo, novamente o QR Code. Tá aí, turma. O QR Code para acesso aos recursos aí do Action Talents, tá? Então, gravação dessa palestra, de todas as demais, materiais de estudo, os eventos, podcast, enfim, né? O side channel lá, para qualquer coisa, vocês podem acessar aí esse QR Code. Esse aí tá phishing free, eu garanto aí. Se bem que na Tempest ninguém garante nada para ninguém, né? Mas quem tiver com dúvida, que tiver com medo, não abre o QR Code, mas acessa o site direto aí. Então, digita aí a URL aí, e com certeza vai chegar. Quem quer, né? Cai quem quer, né? Então, sabendo como é, então, já de propósito, a gente bota além do QR Code para facilitar, esse aí tá garantido. Mas mesmo assim, quem não confia, pode aí acessar pelo marketcloud.tempest.com.br/Action Talents, a URL que está aparecendo aí na tela de vocês, vocês vão conseguir acessar todos os materiais que a gente já produziu e vem produzindo aí para vocês. Desculpa. Vamos lá, então. Tem umas perguntas mais básicas, tá? Tem umas perguntas um pouco mais elaboradas, eu vou tentando fazer uma mesclagem aqui, beleza? Tem uma pergunta aqui do Evandro. Evandro pergunta o seguinte, eu não tenho sobrenome nem tenho gestão de ensino, então é só Evandro. Então, vamos lá. O SOC pode ser terceirizado? Qual é a vantagem e desvantagem disso? Tá, vamos lá. Sim, pode sim. No caso da Tempest, a gente faz o serviço de SOC para várias empresas, tá? E, assim, a vantagem de ter o SOC, vocês veem para a Tempest e contratam o SOC da Tempest, é porque o SOC da Tempest já vai agregado tudo que eu falei lá no começo. Todos aqueles timezinhos lá, todas aquelas caixinhas lá, já vai tudo acoplado. Se por um acaso você for tentar montar o SOC dentro da sua própria empresa, é algo mais complexo, porque você não vai conseguir montar. Primeiro que, para montar o SOC, não só basta ter as pessoas, precisa ter o conhecimento, que eu acho que é o mais importante aí de tudo, é ter o conhecimento de como montar esse SOC, tá ligado? Porque muita gente, é aquele caso, eu tenho computadores locais e fui para a nuvem. Eu fui para a nuvem, agora está tudo na nuvem, está tudo seguro. Não está seguro, velho. Está na nuvem. Se não tiver um firezinho, se não tiver monitoramento, se não tiver... Está pior. Está muito mais exposto, porque ali todo mundo vai ter acesso, diferente de quando é dentro da sua empresa, tá ligado? Eu acho que, assim, terceirizar o SOC não é problema, a Tempest faz esse serviço, não tem problema nenhum. Mas, assim, o que eu estou falando é, se você, como gestor, quer colocar um SOC na sua empresa, o tempo que você vai gastar para contratar pessoas, adquirir conhecimento, formar as pessoas, porque você não vai encontrar pessoas dessas no mercado fácil. E aí é muito mais custoso, muito mais barato contratar o SOC da Tempest. Boa. Outra pergunta aqui de Railton. Olha só. Qual a diferença do SOC e MDR? MDR, cara... De manage, aquela coisa do Manage Detect and Response, né? Mas aí, tá, vê, o SOC que eu falei aqui, lembra que o SOC que eu falei aqui, Raio, é baseado na monitoração, tá? Tudo que eu falei aqui é baseado na monitoração, ou seja,
o Managed Detect Response é algo que vai ser meio que automatizado, digamos assim. O SOC tem pessoas interagindo. Veja, uma coisa, bota isso na cabeça de vocês. O que vocês puderem automatizar, automatize, mas nunca nada vai conseguir tirar a interação humana. O olho humano, vendo uma ação, vendo um evento, aquilo ali, meu amigo, não tem nada automático que substitua. Outra pergunta aqui da Tatiane de Araújo Fontes. Ela pergunta o seguinte para você, Eric. Boa noite, gratidão pela oportunidade. Sou estudante de sistemas para a internet. Qual área melhor se encaixa para conciliar com programação nesse ambiente de segurança? Com programação, eu acho aí a gente vai falar um pouquinho fora da parte do SOC. Talvez na parte Red Team ela consegue entrar melhor nessa questão aí, porque pode falar. Aí deixa comigo. Aí é o seguinte, na verdade tem várias áreas de atuação, né, que a gente poderia considerar para isso, Tatiana. Então, assim, inclusive tem uma mística muito grande de que o pessoal de segurança é o pessoal de redes, que faz redes, né, de infraestrutura. Isso era verdade há 15 anos atrás, há 18 anos atrás. Já tem mais de 15 anos de que a galera de cibersegurança é a galera de desenvolvimento. Tá? Então, assim, na Temp a gente contrata muita gente que trabalha com engenharia de software, desenvolvedor, com inteligência artificial, com data science, com machine learning. Cada vez mais, inclusive, a gente vem usando essas coisas todas para resolver nossos problemas. Tá? Então, por exemplo, para poder trabalhar com o pessoal de Blue Team, com o pessoal ali de segurança defensiva, o pessoal não mete tanta mão na massa no que se refere à programação. Mas sempre vira e mexe vai precisar ter ali um JavaScript, um conhecimento de C, um conhecimento de Perl, de Python. Então, não tem como. Isso é uma falácia, né? De que o pessoal. Inclusive, eu via muito isso na universidade, quando eu dava aula, e de vez em quando, ainda rodando no Brasil, eu ouço isso, né? Eu vim estudar redes porque eu quero trabalhar com segurança, porque eu não gosto de programar. Cara, se você pensa assim, esquece, não é a área de cibersegurança, não é a tua área, tá? Então, assim, para trabalhar com cibersegurança, tem que saber programar, e você tem várias áreas. Então, você pode trabalhar ali com certeza, quem vai trabalhar mais ligado à parte de Red Team vai usar muito. O pessoal de Threat Intel usa muito. O pessoal ali que trabalha com alguma coisa, dependendo do que for fazer com gestão de vulnerabilidade, vai usar bastante também. Né? Então, enfim, é importante saber, Tatiana, e todos os demais, assim, que para trabalhar com cibersegurança tem que saber programar. Tá? Você pode não ser o especialista em programação, você tem que saber programar bem. Tá? Então, esse é o grande ponto aí. Outra pergunta aqui de uma outra garota, aqui, Marcela Polinari. Eric, forense entraria no Blue Team, nesse caso? Perfeito. Sim, perfeito, entra. Inclusive, eu mostrei o slide logo no começo do time que faz parte do SOC, que praticamente é o pessoal do Blue Team. No contexto, forense também está lá. É uma das caixinhas que trabalha com o SOC. E aí já vem outra pergunta colada nessa, do André Pereira. Como fazer parte do Purple Team? O que seria necessário? O que será necessário? Estudar a parte de ataque, como também estudar a parte de defesa. É o cara que ele é bom nos dois mundos. Ele sabe atacar e sabe defender. Outra pergunta aqui de outra garota, Janice Lira dos Santos. Quais são os desafios enfrentados hoje, os principais desafios enfrentados hoje pela turma do SOC? É a evolução como os ataques... a evolução dos ataques. Cada dia hoje eu vou dormir, amanhã eu acordo, já tem milhões de ataques novos. E aí, para a gente conseguir se manter atualizado, mapeando esses ataques, é complicado. Por isso que a gente precisa muito do apoio do pessoal de Threat Intel. Está sempre ali, junto da galera que está fazendo os ataques, monitorando quem está fazendo ataque, como são esses ataques que estão sendo realizados. E aí, o pessoal do Threat Intel consegue dar um input para a gente, dizendo assim, os ataques novos são esse aqui. Baseado nesses ataques novos, a gente vai construir casos de uso, monitoramento, alerta, tudo que você precisar, baseado nesses inputs que dão. Boa. Tem uma outra pergunta aqui do Rafael Viana. Para poder ter um SOC consistente, antes deve-se ter informações consistentes, certo? Certo. Em relação a isso, qual seria o padrão, o primeiro passo ideal para uma organização fazer a organização desses dados? E ele já encaixa uma outra pergunta.
se existe algum padrão ou ferramenta aconselhado para uma empresa fazer a organização e validação de dados antes de mandá-lo para um SOC. A validação de dados, assim, é mais feito o gestor da área, né? Digamos assim, quem vai dizer para mim, digamos assim, eu sou o SOC, quem vai dizer para mim o que eu tenho que monitorar é o gestor, que vai dizer para mim, ó, as informações X, Y, Z, para mim, são as principais, os servidores X, Y, Z são os cruciais. Aqueles servidores ali são os mais importantes. Então, eu vou começar a monitorar e olhar para aqueles servidores, para aquelas aplicações web, baseado naquilo que as pessoas os gestores da área vão me falar, entendeu? Então, eu como SOC, eu não tenho como chegar e dizer para você, aquele servidor é mais importante do que aquele outro servidor. Não tenho. Mas o gestor lá da empresa, ele tem essa visibilidade. Ó, o servidor de pagamentos tem informações de cartões de crédito e tem informações de CPF das pessoas, e aquele outro ali é só um servidor de arquivos que é público. Então, eu vou visar meu SOC, primeiramente, para os de cartões de crédito, para aquelas informações, depois eu vou para as informações públicas. Massa. Outra pergunta aqui do Gustavo Aviana. É um complemento de uma pergunta que você respondeu agora há pouco. No caso do colaborador que trabalha com forense, esse cara atua de que forma no SOC? Quais as atribuições dele no cargo? Obrigado, Eric. Beleza, o que acontece? Imagina que aconteceu um incidente, a gente fez a monitoração, ocorreu um incidente. Com esse incidente realizado, a gente confirmou que foi um ataque, confirmou que o cara literalmente conseguiu ter acesso à máquina. A gente pega isso tudo, passa para a equipe de resposta a incidente. A turma de resposta a incidente vai fazer uma forense em tudo naquela máquina para poder conseguir saber exatamente o que é que o cara fez na máquina, porque a gente do SOC não tem a visibilidade de chegar até dentro da máquina exatamente, a parte, digamos assim, a gente que fala assim, a parte de monitoração, tá? Não tem como chegar dentro da máquina exatamente. Quem chega dentro da máquina para poder fazer toda a investigação é o pessoal de resposta a incidente, é o pessoal de RI. Exatamente. Tem uma outra pergunta interessante aqui do Rafael Daulólio. Espero que eu tenha pronunciado certo. De forma bem geral, Eric, quantos eventos são, em média, registrados por um analista N1 do SOC, considerando uma empresa de grande porte? Por dia? Em média, registrados por um analista... quantos eventos são, em média, registrados por um analista? Ele não fala. Ele deve ser por dia, né? Digamos que por dia dá para tratar, os analistas conseguem tratar em torno de 200 a 250 tickets, né? Mais do que isso não rola, não. É perder pacote. Você não vai conseguir dar uma tratativa legal. Lembrando que as ferramentas das bordas já fazem uma triagem muito grande para a gente, porque a gente só faz chegar para a gente o que realmente importa. Ou seja, só o filé. Imagina, um usuário fez um request para um servidor web. Pô, é só um request, não tem nenhuma atividade maliciosa. Então, mas isso aí chega para o SOC para a gente. É monitorado. A gente precisa saber todas as requisições estão sendo monitoradas, porque a gente não tem como saber na hora que o cara vai fazer uma requisição maliciosa. Então, vamos supor que tem um site web, um site que está exposto para a web, que é um site de uma aplicaçãozinha. E aí, imagina só, se uma pessoa acessar o site já gera 300 requisições, imagine 10 pessoas, 1.000 pessoas naquele site, o quanto de volume não é de requisições de logo que vai chegar, tá? Então, a gente tem que ter primeiro uma triagem de cara, que isso aí é ferramental, não tem como fazer humano, não tem, é impossível. E aí, nessa primeira triagem, a gente consegue gerar os alertas para que só chegar para a gente o que realmente for ataque. E aí, do que é ataque, aí sim, entra o olho humano para tirar o que é falso positivo e o que não é. Porque muitas vezes o cara faz um request, se parece com um ataque, mas quando a gente vai fazer análise, não é, que é um falso positivo. É muita requisição. Vamos lá. Tem uma pergunta simplesinha aqui do Renato, só tem identificado como Renato. Ele deve estar falando de certificação. Qual certificação é recomendada para quem quer trabalhar com Blue Team? Tem, putz, velho, de cara agora eu nem lembro, velho, mas tem uma da... velho, não vou lembrar agora de cabeça, não. Depois, tem como passar um e-mail dele, depois eu trocava essa informação com ele. Depois eu podia passar essa informação. De cabeça não lembro. Não é uma pergunta, Eric.
Só queria dizer que isso aconteceu com seu pai, também aconteceu comigo, quando eu tinha 14 anos. E o processo de descobrir esse problema foi exatamente o que me iniciou meu interesse em cibersegurança. Olha aí que legal. Ingrid está perguntando, vocês farão outro aulão? Não é bem um aulão, né? Mas tudo bem. Um aulão como esse sobre SOC esse ano? Possivelmente, no segundo semestre. Outra pergunta aqui. O Leonardo está perguntando, o Greylog fica onde? O Greylog é uma aplicação, você pode ir no site, fala assim, ele está falando aonde baixar o Greylog, é um site. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a URL, se não for atrapalhar muito aqui. Eu não consigo sair daqui sem sair da... Ah, consegui aqui. Tá aí, pronto. Vou colocar aqui no chat daqui. Legal. O Greylog. Aí tem outra pergunta aqui do professor Elson. Eu não sei exatamente qual é a questão de ensino aqui. Parabéns, Eric, pela palestra. Minha pergunta é a seguinte: quais são as suas dicas para implementar um SOC em pequenas empresas ou faculdades e também formar estudantes para trabalhar com um SOC? Obrigado, professor Elson, botou aqui, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro de Uberaba. Cara, para formar É porque é o seguinte, para formar leva tempo. Você formar uma pessoa para um SOC leva tempo. Eu aconselharia você pegar alguém já formado no SOC, alguém que já tenha conhecimento e capacitação, e aí sim montar o SOC de vocês. Por que eu digo isso? Porque é muito mais fácil você ter um cara, uma pessoa que conhece, sabe a estrutura do SOC, sabe como é que funciona, para poder montar esse SOC. Mas veja só, eu estou falando do SOC, lembra que ele está falando da parte de monitoração, que é o carro-chefe do SOC, tá? Monitoração. Não é falando de todas as áreas, porque tem a área de forense, tem a área de threat intel, tem todas as áreas. E aí não dá para o cara montar tudo isso ao mesmo tempo. Não tem como a gente abraçar o mundo. Mas assim, para fazer a monitoração, é tranquilo. Tu traz uma pessoa que já tem conhecimento e aí essa pessoa consegue formar outras pessoas já que vai estar abaixo dela e vocês conseguem dar andamento naquele software. Entendeu? Tem uma pergunta aqui de um tal de Alex Feleol. Será que a gente está imaginando que seja? Ele está perguntando assim: para uma empresa que nunca teve SOC, qual o mais recomendado? Montar em casa ou contratar como serviço? Contratar como serviço. Pode ter De certeza. quem? Se você não tem... Dá tempo. Pois é, só li o que estavam perguntando aqui. Não, mas assim, é sério, porque contratar, só para complementar isso aí, isso é importante, porque, tipo assim, se você vai montar um SOC, você não tem expertise, não tem skill técnico para montar um SOC, se você for, é mais fácil você contratar o SOC, e aí, com o tempo, quando você amadurecer e tal, você internaliza o SOC, mas, por enquanto, contrato dá tempo. Beleza. Né, porque eu só ri, inclusive, porque eu não sei se esse Alex Feleol é um colega nosso, né? Talvez seja. E aí ele fez a pergunta de brincadeira e provocação aqui. Tem uma outra pergunta interessante aqui do Elson, lá do professor Elson, de FTM, que ele fala assim: Eric, como que o SOC está lidando com IA para lidar com ataques e para defesa? Isso eu posso responder, para te ajudar. Elson, a gente tem feito algumas coisas interessantes aí, inclusive a gente tem um baita desafio real, prático, né? Que a gente está tentando... A gente investe muito em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, e a gente decidiu, inclusive, ampliar essa ação de P&D para uma atuação conjunta com o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco aqui, que é especialista em IA. Então, nesse momento, a Tempest está pagando, inclusive, bolsas de doutorado, bolsas de mestrado, de um grupo lá de alunos da UFPE, que estão usando IA para resolver problemas da Tempest reais. Por exemplo, a gente tem um problema hoje muito grande, e o time de Eric aí que rebola, e muito para resolver isso, que é o fato de a gente ter, às vezes, por exemplo, 4 tera de log acumulado aí para poder analisar. Existem softwares que já faz análise de log, só que com 4 tera de log, por mais eficiente que esse cara seja, o nível de falso positivo, falso negativo é muito grande. Então, o que a gente está vendo? Que para poder reduzir esse índice de falso negativo, a gente está tendo que usar IA para isso. Então, aí está um exemplo, por exemplo, que ilustra mais ou menos o que você está perguntando, nesse caso aqui, meu caro professor, colega, professor Elson.
Tem outra aqui, outra pergunta. Daniel Lopes. Grande Gerson Castro. Prazer imenso revê-lo aqui. Parabéns, Eric, pela brilhante apresentação. Valeu, Daniel. Quais são as etapas típicas envolvidas na configuração e implementação de um SOC? Aí você quer Que é fazer o basicão, né? Mas assim, aí depende muito. É um SOC terceirizado ou um SOC para botar dentro de casa? A Não, ele está dúvida falando aí. de um SOC de maneira geral. Quais são os tipos, as configurações bem básicas para se implementar? Então, ali, você pode responder Tá. mais ou menos baseado no que a gente tem de estruturação da área, né? O que vai precisar para botar o SOC básico aí é um CIEM, né? E e alguma coisa que coleta esse log. Por exemplo, você pode colocar um CIEM recebendo log, se for de um servidor de Windows. Pode colocar um agente lá para enviar os eventos do Windows para aquele CIEM. Eu quero algo melhorado, eu quero algo acima. Eu posso colocar um EDR monitorando os servidores, o Windows, ou Linux, ou Mac, que seja, e essa monitoração ela é enviada para o CIEM. Tudo, por que eu digo no CIEM? Porque o CIEM consegue fazer correlação de eventos, consegue fazer a busca mais detalhada, consegue ter armazenamento de logs, porque o evento, imagine que acontecer um ataque hoje, e a gente só vai conseguir, se não tiver monitoramento contínuo e tal, daqui a, sei lá, 2 meses, o cara faz, fui invadido. No CIEM, eu vou ter os logs de 2 meses atrás. Então, eu consigo verificar o start zero, como começou. Mas eu acho que, para começar, colocando um CIEM, um Greylog, pronto, algo em estrutura pequena. Se você usar um Greylog da vida, colocando para enviar as fontes, né? As fontes de log que vão ser, pode ser do antivírus, pode ser de ações do Windows, mandando para esse Greylog, tu já tem aí uma monitoraçãozinha pequena, mas já tem funcionando. Aí, conectando com essa resposta que você acabou de dar, o MC João Pedro fez a pergunta assim: quais os CIEMs vocês recomendam para começar a estudar, para quem está iniciando? Eu sou suspeito em falar, Sabia que mas você ia eu falar gosto. isso. Mas eu gosto muito do Splunk, velho. O Radar eu não sou muito fã, não. O Splunk, para mim, é vida. Bom, tem uma pergunta aqui da Mirella Maiaoli. Oi, eu não sei se foi respondida a minha pergunta, pois minha internet caiu 3 vezes. Não. Então, vamos ver aqui. Irei repetir. A Tempest possui programa Menor Aprendiz ou somente estágio? Somente estágio, cara Mirella. Está respondida aí sua pergunta. Boa noite. Agora pergunta aqui do Emerson Reis. Hoje em dia, com o acelerado avanço da IA, seria possível que no futuro a IA será tão inteligente nos ataques sem deixar rastros, entre outros. Vocês olham isso como uma grande ameaça descontrolada no futuro? E quais seriam as novas soluções? Quer comentar ou eu comento? Você que sabe. Pode comentar. Porque deu uma O pausa aqui na tua corte. voz. Emerson, a ideia aqui é o seguinte, né? Sim, tudo isso que você falou é verdade, exatamente isso. A gente, na verdade, vê muito mais como benefício do que como ameaça. Agora, tudo que tem tecnologia, em algum momento pode também acabar trazendo algum tipo... Tem sempre os dois lados, né, da balança, então não podemos desconsiderar isso. Mas hoje a gente enxerga isso muito mais como benefício, oportunidade, do que efetivamente como ameaça, mas não descartemos a possibilidade, claro, que isso no futuro breve poderia também estar trazendo aí do ponto de vista de ameaça. Outra pergunta aqui do Gustavo Caconde. O SOC configura o proxy ou é a equipe de infraestrutura que é responsável por isso? Infraestrutura. Infraestrutura é responsável por fazer a configuração do proxy. A gente só pede que as fontes sejam enviadas para a gente. Ou seja, eu vou ter um CIEM, vou ter lá se for um exemplo, no caso do Squid da vida, vou usar o RSysLog para enviar aqueles logs para mim. No caso do Splunk, eu vou receber aqueles logs dentro do meu Splunk. Eu vou ter o Splunk lá, mas nada impede da gente dar um suporte, dar uma ajuda para o pessoal de infra, entendeu? Para poder fazer aquela integração, ficar mais suave para todo mundo. Tem uma outra pergunta aqui também, que essa eu respondo. Infelizmente, a pessoa não se identificou, botou aqui, brincou, botou 2 mega, né? Mas é uma pergunta ótima, que ele fala assim: atuei muitos anos em um CGR e hoje estou desempregado. Estou na maratona do Cisco, CCNA, não sei o quê, NetSec, e vejo que quase não há oportunidades para atuar em CyberSec como júnior. Será impressão minha ou empresas querem somente os melhores e esquecem os iniciantes? É absolutamente impressão sua. Não sei quem é o seu nome, 2 mega que você identificou aqui, né? Aqui, inclusive, na Tempo, a gente acabei de falar sobre o programa de estágio, a gente contrata não só como estagiário, como também contrata pessoas a nível júnior, né? O próprio Eric aí tem um time dele onde ele normalmente contrata algumas pessoas a nível júnior e que depois vai se desenvolvendo, tá? Então,
depende muito de quem você está procurando, com quem você está falando, e existem empresas de tudo quanto é tipo aí no mercado. Existem as boas, existem as ruins, né? E aí também tem que ver com quem que você está conversando. Mas a gente, não só a Tempos, como a gente conhece outras empresas também bacanas que não refletem essa realidade que você colocou aqui, tá? Algumas sim, mas tem várias outras que não. Outra pergunta aqui, do Galhardo. Quantos profissionais, em média, são necessários para manter um bom SOC? É muita gente. Se você está falando do SOC, o SOC como um todo, com toda a estrutura de threat intel, com toda a estrutura de resposta a acidente, com toda a estrutura de monitoração, é muita gente. Mas se estiver falando só da parte de monitoração, o cara com 5, 6 pessoas você já consegue fazer um SOC bom. De monitoração, tá? Só monitoração. Exatamente. E aí depende também do tamanho do porte da empresa, quantidade de cliente que se tem, né? Isso tudo é muito variável, né? Depende muito disso tudo. Perfeito. Outra pergunta aqui interessante do Wanderson Rai. Quais soft skills um profissional precisa ter para trabalhar em um SOC? Ou seja, quais aspectos comportamentais um profissional tem que ter para trabalhar bem em um SOC? Veja, o mais que eu posso dizer, o mais principal deles seria a atenção aos mínimos detalhes. É o cara que é detalhista. Ele consegue identificar um bit passando ali e saber que aquilo foi diferente daquele outro bit que passou. Eu acho que o cara que é detalhista, minucioso, ele consegue se dar bem, muito bem no SOC. Pode te ajudar aí, né? Concentração, organização mental, capacidade de comunicação. O cara vai ter que trabalhar, ele vai ter que falar com os próprios colegas, com o cliente. O cara que não sabe falar por escrito, né? Ou seja, né? Enfim, esse cara vai se dar muito mal em qualquer atuação em cibersegurança, e em especial, né? Com o pessoal do SOC, né? Então tem aí alguns soft skills também que eu poderia ajudar a Eric na resposta aí. Tem outra pergunta aqui, é isso. Para trabalhar com cibersegurança, você precisa saber inglês? Sim, não tem que ser fluente, não tem que ter aquela coisa de saber falar com fluência, mas não pode ter medo de inglês, tem que saber ler inglês, tem que saber escrever bem inglês, de vez em quando vai precisar conversar com alguém, então isso é absolutamente necessário. Manda aí. Não, é isso que eu ia falar. Para tudo hoje em dia, documentação, configuração de ferramenta, até o suporte mesmo das Splunk ou do QRadar, que a gente usa os dois, tanto QRadar quanto o Splunk, e muitas vezes o suporte deles são em inglês, então o inglês é fundamental para tudo. Outra pergunta aqui, essa aqui não dá para responder. Qual é o valor desse serviço de SOC completo? Aí depende de um monte de questões, de variáveis, enfim, não dá de fato para poder responder de forma precisa. Boa noite. No caso de um ataque real, está perguntando aqui o Tiago, apenas Tiago, o SOC atuaria na defesa do sistema e na solução do problema correto? Há também a preocupação de descobrir quem efetuou a invasão? Perfeito. Do fio ao pavio. O SOC, quando eu falo, lembrando que a gente está falando do SOC, está falando do SOC como um todo, não só a parte de monitoração. A gente atua do fio ao pavio, é isso mesmo. Legal. Outra pergunta aqui mais simples. No SOC, se utiliza Zabbix? Pergunta do Gustavo Caconde de novo. Não, o Zabbix ele é para NOC. Ele é um monitoramento de rede para saber se serviços estão ativos ou não. O SOC trabalha com CIEM para verificar se realmente está tendo ataque e verificando os logs. A diferença é essa. O Lucas Rayan aqui está dando parabéns pela apresentação, que é estudante lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, aqui, nosso vizinho. Conhecer Firewall é importante em um SOC? Como é? Repete aí, por favor, cortou. Conhecer Firewall é importante para quem quer trabalhar em um SOC? Não muito, porque o Firewall ele fica mais para o lado do pessoal de infraestrutura. Então, a gente, no SOC, ele vai fazer a parte de monitoração, entendeu? A parte de hardening, vai verificar se tem firewall, se não tem, aí já é a parte mais de infraestrutura. E aí vamos finalizar agora aqui, porque tem muita pergunta, o horário está acabando, já não vai dar para poder responder todas, infelizmente, mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Tarcísio. Splunk, QRadar e outros CIEMs são todos pagos e não são baratos. Como estudar CIEM sem ter acesso a esses programas? Já vi que a IBM tem um curso de QRadar, mas esses cursos sem ter acesso às ferramentas acabam... Ele está perguntando,
Esse curso sem ter essas ferramentas é válido? Veja, para fazer essa pergunta aí, a Splunk, ele tem a versão que você pode baixar e é limitada para, se eu não me engano, até 10 gigas de log. Então, para um estudo, você não vai conseguir chegar em 10 gigas de log nunca. Você pode usar o Splunk lá na versão, digamos assim, trial dele, ou free, eu não lembro agora de cabeça, para estudar, não tem problema nenhum. Você vai ter todas as funcionalidades do Splunk lá funcionando, você pode configurar sua máquina para enviar os logs para dentro do Splunk. E aí, claro que tua máquina enviando para os logs para dentro do Splunk não vai chegar ao limite que ele disse. Se eu não me engano, são 10 gigas que ele tem que dizer, ó, depois de 10 gigas, ele trava o Splunk. Mas, assim, não consegue. É muito pouco a quantidade de logs. Logs são TXT. Boa. E para a gente poder terminar aqui e ir para o sorteio. Vamos lá, última pergunta. Infelizmente, turma, respondemos aí já mais de 60 perguntas, mas não vai dar para responder todas, que ainda tem algumas aqui. Então, vamos para a última. É do Fernando Lima. Parabéns pela excelente apresentação, Eric. Gostaria de sua opinião para uma implementação nova ou atualização de um SOC. Seria preferível utilizar um CIEM ou já partir para soluções de SOAR, XDR, XPR? Então, aí vai depender muito da maturidade do software que vocês têm. Vamos lá. O CIEM você vai precisar dele. Você vai precisar. O SOAR vai só automatizar algumas coisas que chegar lá para ele, para poder, tipo assim, chegou um ticket, um evento lá, um alerta de segurança lá, XYZ. O SOAR vai pegar aquele alerta e meio que já vai fazer aquele tratamento daquele alerta de forma automatizada. Se você tem condições de automatizar algumas partes lá, eu acho que vale a pena sim. Maravilha. Então é isso, turma. Vamos agora, então, fazer aqui Vamos partir agora aqui para o sorteio. E aí, deixa eu avançar aqui. E aí, só lembrando que, na verdade, a gente não vai sortear o livro, né? Esses aí são os 3 livros que o Eric recomendou, indicou aí, que tem assuntos que estão correlacionados com a apresentação que ele fez hoje. A gente vai sortear para vocês, na verdade, são vouchers, né? Vocês vão receber aí em casa um daqueles cartõezinhos ali, né? Que vem com um valor em dinheiro em crédito para que você possa fazer a aquisição desses livros que a gente está sugerindo aí, tá? Então, vamos lá. Para começar aqui, eu vou precisar, então, parar aqui a minha apresentação para poder dar governança aqui, transparência do processo, para não achar que teve maracutaia aqui no nosso sorteio. E aí, eu vou fazer uma atualizaçãozinha aqui e vou compartilhar minha outra tela. Diz aí para mim, Eric, se apareceu alguma coisa aí para você. Se aparecer para você, vai aparecer para todo mundo. Apareceu aqui uma tela em branco, sorteio, Action Tab. Pronto. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o sorteio. Olha aí, Eric. Nós tivemos 724 dos 1.300 inscritos, tiveram 724 participantes que se credenciaram. Tomara que teve, como eu falei lá, tem muita gente às vezes que vai para a aula, o professor vai para o auditório, e aí esquece de se credenciar, né? Mas credenciado tivemos aí, então, hoje 724 credenciados. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl F5 aqui para poder atualizar, fazer um refresh pesadão aqui, para ver se teve mais gente antes de começar o sorteio aqui. Pronto, realmente são 724. Então, vamos lá. Aperta o botão aí, Eric. Espera aí, cadê? Eu posso? Não, aperta o botão é presepado. Eu que vou apertar aqui só para poder fingir de conta que você que apertou. De repente, eu posso clicar mesmo, né? De repente, estou clicando aí. Vamos lá, então. Aqui, rufem os tambores. Vamos ver quem é que vai ser sorteado. Primeiro sorteado hoje aí do dia. Muito bem. Então, saiu aí para um aluno do SESI Senai, o Vitor Kurt Vasconcelos Ferreira. A turma aí, dona Daiane e seu Jackson aí, pessoal do ARP, está tomando nota aí e vai depois fazer contato com você, então, Vitor, para você receber direitinho na tua casa o material para você poder fazer a aquisição dos livros, tá? Então, parabéns. Vamos aqui para o segundo. Maria Adriele dos Santos da Silva. Olha aí, ó.
aluna do IFAL, Instituto Federal de Alagoas, está sempre presente aqui, os vários alunos aí da professora Priscila, que é uma grande defensora aí do Action Intelligence, sempre participando, que bom, legal aí, saiu então aí para a turma lá de Alagoas. Então, também, Maria, o pessoal depois vai fazer contato com vocês direitinho para poder fazer chegar até vocês aí o que você foi sorteado. Parabéns. E é isso aí, então, turma. Eu só queria aproveitar para lembrar todo mundo, também não esquecer, vocês estão recebendo aí, devem estar recebendo aí pelo nível 3 aí no e-mail, um linkzinho para vocês poderem dar um feedback para a gente, para dar uma avaliação do que vocês acharam dessa palestra de hoje. Esse feedback de vocês é absolutamente importante para a gente, né? É a partir dele que a gente tem noção do que a gente está fazendo bem, que a gente tem que continuar, do que a gente pode melhorar ainda mais um pouquinho. Então, façam lá a avaliação, com total transparência e abertura aí para vocês poderem falar o que vocês acharam, se foi bom, se foi ruim. Não se preocupem, sejam bastante sinceros. E logo depois que vocês preencherem esse formulário lá de avaliação, lembrar que então vai também chegar por e-mail para vocês, até amanhã, no e-mail de vocês, o certificado, né, de participação aqui nessa palestra, que para o pessoal que está aí na faculdade é importante, né, Eric? Porque serve lá de comprovação de horas complementares lá, que a turma precisa comprovar para poder se formar depois, então também já está tendo aí mais uma contribuiçãozinha aí com uma palestrinha de 2 horas que a gente computa aí para vocês, é mais um apoio também que a gente dá para vocês. Então, meu amigo Eric, muitíssimo obrigado pela parceria de sempre, pela confiança, por estar aqui até agora. Sei que os seus meninos estão tudo aí querendo a atenção do pai, você está aqui contribuindo aí com essa galera toda, mas foi show de bola, o feedback da turma aí já foi sensacional. Tenho certeza que depois a gente vai ter outros feedbacks melhores ainda e não tenho como agradecer. Então, fico aí, meus parabéns aqui e meu obrigado e passo para você poder fazer a sua despedida. Eu que agradeço aqui o carinho de todos e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Jéssica. De verdade, é um lugar que é massa. Assim, deu para poder transmitir um pouquinho do que eu sei, deu para transmitir um pouquinho do meu conhecimento para ajudar várias pessoas. Isso que é o mais gratificante, sabe? Você poder ajudar as pessoas. É bem isso aí, que é bem o espírito da Tempest também, né, da galera dentro da Tempest. Só quem sabe trabalhar lá dentro sabe que realmente isso faz parte do nosso DNA. Valeu, meu irmão. Obrigado. Daiane, Jackson, que estão aí nos bastidores também, muitíssimo obrigado. Sem vocês, essa magia toda aqui não acontece. Vamos em frente. E lembrando que esse mês agora aí vamos começar a fazer já o mapeamento, como a gente sempre faz com os professores, para poder saber quantas palestras, que temática, enfim, a gente faz todo um levantamento, aí, uma pesquisa com os professores para poder fazer o planejamento das palestras para o segundo semestre. Então, a gente está encerrando hoje aqui a nossa última palestra do semestre aqui, desse primeiro semestre de 2023, e agora, esse mês, agora a gente já começa a planejar as palestras para o segundo semestre, e aí depois a gente também divulga para vocês através dos professores, tá bom? E também lembrando que daqui a pouco deve estar aparecendo aí, mais uma vez, né, reforçando a mensagem, vai estar aparecendo para vocês aí a divulgação da Tempest para o programa de estágio. Se inscrevam, o pessoal que está interessado aí, se inscrevam, tá? Para poder participar e ganhar experiência, quem sabe vocês estarem aqui junto com a gente. E, por último, também temos aí, daqui a pouco, vai começar a divulgação do nosso Tempest Academy Conference, né, que a gente vai ter lá, Eric e tantas outras pessoas contribuindo lá, palestrando, dando mini curso, enfim, vai ser bem bacana. E a gente vai poder estar divulgando para vocês daqui a pouco onde é que vai acontecer esse ano, em que lugar do país, e como é que vai ser, todas as condições, enfim. Está na fase final, fechando aí o planejamento disso. A gente sabe que vai acontecer em setembro, então possivelmente nos próximos 10, 15 dias a gente está com tudo isso fechado e já anunciando para vocês aí, para quem tiver interesse, poder participar, seja presencialmente, seja remotamente. Tá bom? Beijo do coração para todo mundo, muito obrigado, boa noite para todo mundo, fiquem em paz. Valeu, Eric. Tchau, Um abraço. Boa noite, pessoal. Abraço. Tchau.